Você se lembra da programação do Disney Channel lá em 2011, 2012? Entre séries e estrelas que marcavam uma geração, surgiu uma dupla brasileira que brilhava internacionalmente sobre os holofotes da Disney, College Eleven. Eu tinha entre 11 a 12 anos quando eu os vi pela primeira vez e eu fiquei encantado. E logo quando eu descobri que eles eram brasileiros, cara, você ficava chocado ao ver cantores brasileiros cantando em inglês na Disney. Era pra poucos e acho que ainda é. Dupla que era formada por Maíra e Bruno Martini reunia pop moderno, carisma, atitude e conquistou fãs por toda a América Latina e digo mais, do mundo. Mas aí você me pergunta, o que aconteceu com essa dupla? Por que College Eleven acabou? Vamos comentar tudo isso e mais um pouco no vídeo de hoje, porque vamos revelar aqui, ó, verdades de mentiras que eles contaram na época. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. Olha, quero dizer aqui que eu fiquei chateado de descobrir umas coisas, tá? Porque eu acreditava. A verdade é que a gente contava uma história. Eu vou quebrar o sonho de todo mundo. Acho que eu já falei isso em algum lugar já. Mas eu vou destruir o sonho das pessoas, talvez o seu também. Mas bora começar do início. Bruno Darla Marta Martini nasceu no dia 1º de outubro de 1992. E Maíra de Gramont Arduini, posso estar falando completamente errado aqui os sobrenomes, tá? Eu vivo errando o sobrenome das pessoas. Não coloca um Souza, um Silva, um Batista. Ela nasceu no dia 4 de outubro de 1993. Nasceram aí com uma diferença de 1 ano e 3 dias só de diferença. Não que você se importe com essa informação, né? Mas vai que é. Ambos nascidos em São Paulo, né? E criados dentro de famílias que tinham amor pela música. Maíra é filha do cantor e produtor musical Franklin Arduini e da cantora e compositora Luciana de Gramont. Já Bruno, ele é filho do Gino Martini, um dos integrantes do grupo W, e as histórias deles vão se cruzar lá em 2010. Mas como isso vai acontecer, é a questão. Porque nós temos duas versões desse primeiro contato. A primeira é que eles contaram durante vários anos, que eles se conheceram durante uma competição de banda, de um curso de inglês que eles faziam, né? Eles eram de bandas diferentes e ambas iam participar dessa competição. E aí o Bruno chama ela pra ir no estúdio do pai dela, né, gravar umas músicas, tudo mais e tal, e eles já saem dali, ó, com um demo de 4 músicas. Tem entrevista que eles falam que é 5 músicas, tem entrevistas que eles falam que é 8, mas eles falam que a primeira música que foi lançada com a Disney surgiu nesse dia, que é When the Love Comes Around. Because we met in a contest of an English school. Yes, I was walking and I heard some girl singing. I said, "Wow, who's that girl?" E tem várias ramificações dessa história, né? Porque tem horas que não era uma competição, aí tem horas que é uma competição e a Maíra ganhou a competição. Aí tem a do que o Bruno viu ela cantando por ali, aí ele abordou ela, e desenrolou. E temos uma outra versão que a Maíra contou em um podcast em 2023, tá bem recentezinho aí, ó, 2 aninhos, onde ela vai falar que esse encontro no estúdio aconteceu, né? Mas de uma outra forma. Aos 15, meu pai falou, cara, já que você tá escrevendo música em casa, vou te levar no estúdio de um amigo meu que produz música dessa paradinha, desse tipo de gênero aí que você faz em casa. Que era meio pop rock, essas paradas assim. E aí eu chego nesse estúdio com meu pai, tá um cara careca, e seu filho atrás com a camiseta do colégio, assim, um moleque 1 ano mais velho que eu. Coincidentemente, esse estúdio era do pai do Bruno, Ok. o Gino Martini, e esse moleque era o Bruno Martini. E aí eu mostrei algumas músicas que eu tinha escrito no violão, aí o Gino falou, cara, isso tem muito a cara de Disney. Nossa. Vamos fazer o seguinte, senta com meu filho e escreve umas músicas. E aí vamos ver aonde isso vai levar, né? Ou seja, né? Parece que são duas histórias diferentes ali que não se batem muito. De ser falsa, menina! Falsa! Falsa! Talvez vocês tenham ficado um pouco confusos, mas a gente vai já desconfusar. Uma outra história que eles contavam é sobre como surgiu o nome da banda, né? College Eleven. E se você era fanzaço, assim como eu, você sabia de onde tinha surgido o nome da banda. Que é uma referência, que era o horário que eles se ligavam, que eles diziam que era o horário do recreio, né? Que era 11 horas da manhã, né? Então era o tempo que eles se ligavam pra conversar todos os dias. Eu ligava pra ele todo santo dia na hora do intervalo, que meu intervalo era às 11 horas da manhã. E nos intervalos de recreio, eu ligava pra ele que era 11 horas. A gente sempre se falava por telefone às 11 horas da manhã no colégio. Mas é uma mentira, né? E eu sempre fiquei pensando, né? Gente, que recreio é esse que é às 11 horas da manhã, né? Porque se é às 11 horas da manhã, normalmente o recreio acontece no meio tempo. Então as aulas teriam que começar mais 10, 9 horas da manhã, e aí eles estudariam até 1 hora da tarde. Então, tipo assim, não fazia sentido o horário. Mas eu, como fã, acreditava. Mas era tudo uma mentira. E era College Eleven. Mas a verdade é que a gente sentou eu na frente dele, a gente ficou falando, tá, qual vai ser o
o nome do grupo. E a gente foi escrevendo um monte de nome no papel. A gente, pô, podia ser college alguma coisa, college. Aí o Bruno, College 11. Aí eu, tá bom. E foi assim que a gente decidiu o nome. Só que aí você, pô, é mó feio dizer, a gente só sentou, escreveu num papel College 11 e decidiu. Então a gente criou uma historinha, né? Pra storytelling. Oh, meu Deus. Então é uma grande mentira. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo e cada um tem a sua estratégia de jogo. Então era só um storytelling ali pra gente ficar envolvido, né, com a trama, com a narrativa. Então será que essa primeira história que eles contaram da competição de banda, né, que eles ouviram cantarolando por ali, será que também não é um storytelling? Não sei. Maíra, Bruno, se vocês assistirem esse vídeo, me conta aqui, pelo amor de Deus, que eu tô curioso. Mas uma coisa que é verdade é que a sinergia deles era real. Eles gravaram um CD demo que acabou parando na mão de um produtor americano que já tinha trabalhado com a Shakira, com Justin Timberlake. Ele amou e essa demo foi parar lá na mão do Mickey. A galera da Disney curtiu e falou, cara, isso aqui tem a nossa vibe, dá pra gente fazer algo bacana aqui. A Disney ficou doida pra investir neles. Quiseram levar eles pros Estados Unidos, né, mas entre acordos conseguiram manter eles aqui no Brasil, né, que eles fossem desenvolvidos em sua terra local, né, na sua cidade. Mas o tipo de contrato que eles tinham é aquele mesmo tipo de contrato com que a Demi Lovato tinha, que a Selena Gomez, Miley Cyrus, tipo, é aquele contrato assim, ó, de cabo a rabo que tu é uma estrela Disney. A galera do Mickey via muito potencial neles, e eles realmente tinham. E aí em 2011 tá tudo certo, contrato assinado, vamos gravar, e eles lançam sua primeira música, When the Love Comes Around. Não é a minha música favorita, eu gosto, mas assim, tem outras melhores. Eu acho muito engraçado que a Maíra tá com o cabelo dela igualzinho nessa época aí, de Deu a Louca na Chapeuzinho, da Chapeuzinho Vermelho. Mas a próxima que foi lançada no mesmo ano é Go. E essa é boa pra porra. Bem certo, né? Olha a energia! E eu chuto dizer que é onde 90% das pessoas que se tornaram fãs de College 11 é onde conheceram eles, foi por essa música. Eu lembro de ficar esperando ela passar entre os intervalos da Disney. E eu até achava que essa música tinha sido a música de lançamento deles. E como tinha lá 2011 College 11, eu falei, é porque a banda surgiu em 2011. Essa história teria sido mais convincente. Linda, meu amor. Você é muito criativa. E essa música Go, a galera da Disney amou, né? Aí tinha lá alguém da equipe da Selena Gomez que falou, Ela podia tocar essa música, né? Podia ser pra ela. e eles falaram, ó, ainda bem que eles não venderam a música, né? Que é o maior sucesso deles. Aí em 2012 a gente teve Till the Morning Light, que eu gostava, mas o clipe que passava na Disney me dava quase que dor de cabeça. Era um show, ou tava simulando um show, que passava várias luzes, aí era um monte de imagem muito rápida, que às vezes eu nem conseguia enxergar nada. Queria até saber se aquele show era de verdade ou se era só simulado mesmo. Inclusive, o nosso show da Demi Lovato virou um clipe nosso dessa música que a gente acabou de cantar, que chama To The Morning. Virou um clipe de uma música nossa. A gente filmou o backstage e tudo mais. E tivemos em 2012 The Bet, que eu acho que pra mim, assim, tá pau a pau com Go. É uma música que eu escuto até hoje, eu gosto muito de uma performance que eles fizeram em uma das Disney lá, que, cara, assim, pode ser memória afetiva? Pode ser, mas eu acho fantástico. Teve algumas outras, mas essas são as mais relevantes. E aí eles foram lançando essas músicas aos poucos, né? Acho que mais 2, 3 por ano. E aí 2012 foi quando eles fecharam o álbum e lançaram, né? Tiveram seu primeiro álbum lançado. E nesse período, gente, era entrevista, viagem, pra tudo que é lado. A Disney sugou a alma deles, no bom sentido, o máximo que pôde. Fizeram um turnê, abriram show de Selena Gomez, de Demi Lovato. Participaram de séries da Disney, né? Como Quando Toca o Sino, Violeta. E a Disney tem aquela história, né? Que se você canta, você dança. E se você dança, você atua. Eu não sei dizer se ainda hoje é assim, mas era o que era chamado de Projeto 360, que é onde a Disney te pegava e dizia, você vai fazer, ó, um pouco de tudo. E eles recebiam aula, né, de canto, de dança, de atuação, como se portar em entrevistas, tipo assim, era o combo completo. Só que aquela história, né, tu quase que vive pra isso, assim, tu não vive pra isso, mas é tipo assim, isso daqui pra isso. Isso tem pontos positivos e negativos, né, a gente vai falar disso mais pra frente. E aí em 2014 a gente teve a estreia da série Que Talento, onde Maiara e Bruno se tornavam protagonistas da primeira série brasileira do Disney Channel. O Bruno já falou em entrevistas, né, que foi meio difícil, porque ele era meio tímido, mas que ele decidiu topar. E aí foi um ano e meio estudando pra conseguir fazer a série, cara. Ah, aí você ficou um ano e meio se preparando. É.
Porque eu não era muito bom com câmera. Mas aí deu certo. Aí deu certo. E logo nas primeiras entrevistas, ele parecia realmente muito tímido, porque dava pra ver que ele tava todo encolhido, assim, ele falava menos. Então, tipo assim, ele foi se soltando ao longo dos anos. E vale ressaltar que nesse período todo, o Bruno estava fazendo faculdade de engenharia. Ele levou 8 anos pra se formar, tava fazendo todos esses trabalhos e ainda tinha que estudar cálculo. É o castigo do monstro. Foram 3 temporadas com 51 episódios lançados e com diárias que chegavam até 16 horas de gravação. A Maíra conta que viver toda essa experiência da Disney, né, e ter sido, né, uma pessoa ali que estava à frente das câmeras, que teve um investimento nela ali, que foi muito bom, que foi muito proveitoso, né, que hoje muitas das coisas que ela faz, que ela sabe se portar em entrevistas, foi coisa que ela aprendeu lá. Mas que nem tudo são flores. Ela já teve que pintar o cabelo de uma forma como ela não gostaria e assim, gente, ficou horrível. Você tem um contrato desse tamanho pra te falar como que você deve se portar, porque você agora é uma estrela Disney. Você tem que se portar como uma estrela da Disney 24 horas por dia, você não pode ser visto sem maquiagem, você não pode ser visto desarrumado, evitar coisas que vão prejudicar sua imagem, tipo, literalmente, né, tipo, exercício físico, fazer skate, que ela gostava. Ela conta também que desenvolveu distúrbios alimentares, né, por conta de situações. E na época, um dos funcionários que trabalhava com a gente, no meio do show, cutucou meu braço, falou, vem cá. Eu, agachando, o microfone na mão, agachando, ele falou, você precisa emagrecer, você tá gorda. Desse jeito? Desse jeito. Isso. E aí, obviamente, eu desenvolvi o distúrbio alimentar dos meus 17, até hoje eu convivo com distúrbio alimentar, eu tenho problema seríssimo com peso, com me ver e achar que eu tô gorda por causa disso. Aquela velha história, né, de crianças e adolescentes que trabalharam na Disney, que passavam por essas situações porque era normal, né, na época, infelizmente. Mas tá, e o rompimento? E a briga? Como tudo isso acabou? A Disney chutou eles? E aqui eu quero abrir uma lacuna, gente, pra achismo, tá? Aqui é só meu achismo, minha opinião. Como eu falei, eu gostava muito deles, eu era fã. Na medida do possível do que eu podia, né, eu acompanhava eles. Mas de repente eles foram desaparecendo, foram sumindo. É aquela história que a gente conhece do hype, né, de pessoas que aí de repente cai. E a empresa, a indústria, que por mais que fale, né, de gente, representatividade, pautas importantes ou qualquer coisa assim do tipo, no final das contas, o que importa é o retorno. Então, se eles eram brasileiros, latinos, que poderiam, né, ser um porta-voz aqui e tudo mais e tal, no final das contas não importa se não traz dinheiro. E dá pra perceber que ao longo dos anos o nome College Eleven foi caindo. E existem vários pontos dentro disso, que se a gente for falar vai demorar um século aqui. Mas assim, tipo assim, aconteceu. Deu certo durante um tempo, mas depois parou de dar certo. Parou de dar certo entre muitas aspas, né? Porque acho que talvez tenha sido a melhor coisa pra eles. Porque eles já não estavam mais tão felizes e realizados como eles estavam no início. Não por ingratidão ou qualquer coisa do gênero, mas tipo, o que eu já falei antes, né? Tipo, ser uma estrela Disney, você tem que cumprir certas coisas. O estilo de atuação da Disney é uma coisa, o estilo de música é uma coisa. Então você tem que produzir de acordo com o que eles querem. E eles já tinham 20 e poucos anos, gente. Eles assinaram o contrato quando eles eram adolescentes. Então as crianças que começaram lá em 2011 já não eram mais as mesmas, já queriam fazer outras coisas, queriam tentar coisas novas. Eu vi até uma galera apontando eles como rebeldes. Tipo, a Maíra, ela mudou o visual dela completamente. Você consegue imaginar essa Maíra de hoje assim? O rapaz, que era fofinho e meigo, virou um DJzaço. E aí as pessoas que não acompanham falam, meu Deus, quando isso aconteceu? Quando que eles mudaram? E aí até comparam com outras estrelas da Disney, né, que seguiram esse mesmo caminho, né, de que eram de um jeito na Disney, saiu da Disney, ó, porque deve ser maravilhoso trabalhar na Disney, mas tipo assim, existem essas limitações que conforme você vai crescendo, vai se tornando uma prisão. E aí você se torna um produto, né? O seu nome é um produto, a sua banda é um produto, você, a sua vida é um produto. E não é todo mundo que tá disposto de seguir esse padrão pra sempre. E eles não estavam mais. A gente já fazia música antes da Disney se mostrar interessado na gente como College Eleven, porque a gente já era College Eleven antes de Disney, tá? Foi muito legal, foi tudo muito incrível. A gente fez série de TV, lançou 2 álbuns. Tudo foi muito foda. Mas chega uma hora que você fica velho, né? Você vai envelhecendo. Tipo, o problema de você assinar um contrato com 16, 17 anos é que, eventualmente, você acaba envelhecendo junto com a companhia. Eu acho que não fazia mais sentido pra gente, ali na casa dos 21, 22... continuar interpretando gente de 15 anos, né? As músicas, pelo menos, eu posso dizer que a gente sempre tentou fazer com que crescesse junto com a gente. Mas existem limites dentro disso, né? Quando você trabalha com uma companhia tão grande como a Disney. Eu e o Bruno, a gente já tava meio que... Putz, eu acho que ia ficar na música mesmo. E já não tá mais fazendo sentido pra gente, nem tá sendo coerente pra gente continuar na companhia. Então a gente teve uma conversa, eu e ele,
pra gente ter certeza que os dois estavam na mesma página. E aí a gente teve uma conversa com a Disney e a gente decidiu que estava na hora da gente rescindir nosso contrato com eles. E com isso, eles obviamente levaram o nome College Eleven, todos esses produtos de College Eleven junto com eles, porque eles viraram detentores disso. E também pra eu ser muito sincera, não fazia sentido pra mim e pro Bruno continuar sendo College Eleven, porque o Bruno queria lançar música eletrônica, ele queria produzir música eletrônica, queria ser DJ, e eu tava meio que... O que eu vou fazer? Vou fazer trap? Vou fazer boom bap? Vou fazer pop? Não sei. Então eu tava meio perdida. E eu acho que a melhor coisa dessa ruptura com a Disney foi que a gente não deixou de trabalhar junto nenhum dia, assim. Acho que uma semana depois que a gente rescindiu nosso contrato, tava no estúdio fazendo música com ele. Eu acho que eu escrevi música com o Bruno... Da repertório do Bruno, deve ter escrito provavelmente 70% das músicas junto com ele. E o meu repertório ele escreveu tipo 99% junto comigo. Então, foi assim que acabou o College Eleven. Não foi nada assim bruto, não foi nenhuma briga, não foi nada disso. A gente simplesmente decidiu rescindir mesmo o nosso contrato e seguir como Maíra e Bruno, dois músicos, né, artistas separados que trabalham juntos. Entendeu? E eu procurei e eu não achei em nenhum lugar, tipo, notícia ou até mesmo em fanpage, qualquer coisa assim que falasse fim das atividades, sabe? Tipo, encerrou a banda. Me parece que foi tipo assim, acabou o contrato, cada um seguiu sua vida, ninguém anunciou nada, só seguiram. Mas o que a nossa dupla de artistas está fazendo hoje em dia? Eu acho que o primeiro ponto que eu posso falar pra vocês, né, é que eles continuam trabalhando juntos, né? Fazem trabalho juntos, projetos juntos, continuam grandes amigos, sempre falaram que a sinergia que eles tiveram é única e que continua até hoje. Eles têm feats juntos, então assim, você que quis ouvir músicas novas do College Eleven, você pode ouvir essas músicas que vai ter a essência ali de College Eleven, querendo ou não. O Bruno tá estouradaço, né? O cara decolou. Tá tocando no mundo inteiro. Eu vi ele, né, no line-up do Lollapalooza 2024 que teve ano passado, tá? Tava lendo os nomes, de repente, Bruno Martini. Eu fiquei tão feliz de ver que ele tá sendo reconhecido, né? Tipo, ele sempre foi muito talentoso e ver que ele tá se expandindo dessa forma, assim, é incrível. A Maíra, assim que a dupla foi desfeita, ela lançou um pseudônimo, né, The Strider. Ela fez música com o Bruno com esse pseudônimo. Ela assinou letras já pra Vanessa Camargo, Júnior, Isa, pro próprio Bruno. O álbum de estreia dela, né, em carreira solo foi lançado em 2023, que é A Cura. Ela tá trazendo toda a influência dela do rock, tá incrível. Eu ouvi, gente, muito bom. Ambos seguem trabalhando na música, então dá pra você continuar acompanhando com aquele mesmo gostinho de nostalgia, mas agora com uma outra pegada. Eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo porque é sobre um assunto que eu gosto muito, de algo que fez parte da minha infância. Eu esperava os clipes passarem no comercial da Disney e levava o celular lá pra ficar gravando pra poder ouvir depois. Não tinha Spotify na época, eu ainda não tinha internet em casa, então era o jeito e eu gostava muito, ficava só ouvindo o meu Go aqui no celular. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem alguma outra estrela da Disney, do mundo brasileiro aí que vocês querem saber onde é que tá, por onde é que foi? Deixa aqui nos comentários e eu vejo você na próxima.